Olá! O STJ Cidadão desta semana faz uma homenagem a Brasília. A capital do país completa 53 anos. O sonho de Juscelino Kubitschek, que saiu do papel. A cidade planejada, que acolhe gente de todos os cantos do país, foi tombada para não perder as características do projeto original. Você vai entender o que é o tombamento e os desafios de uma cidade que é patrimônio cultural da humanidade. Afinal, Brasília cresceu e os problemas foram inevitáveis. Confira ainda um pouco da vida do arquiteto Oscar Niemeyer, um dos responsáveis por tornar a capital do país uma realidade. O STJ Cidadão começa agora. O projeto arquitetônico de Brasília encantou o mundo pela beleza e inovação. A criatividade dos profissionais envolvidos no projeto da cidade chamou a atenção de todos. Brasília é um marco do pensamento modernista e se tornou patrimônio mundial da humanidade. E como conservar esse patrimônio sem prejudicar a qualidade de vida dos moradores em uma capital que já enfrenta os problemas típicos das grandes metrópoles? Eu fui em busca da resposta. Confira. Dois eixos que se cruzam, um monumental, outro rodoviário. O projeto assinado pelo urbanista Lúcio Costa foi inspirado na cruz, mas o resultado mais parece um avião. Na parte da frente dessa aeronave, a esplanada dos ministérios e a Praça dos Três Poderes. Nas asas, as superquadras residenciais, separadas por quarteirões verdes e ruas de comércio. Os prédios têm altura limitada a 6 andares, para não atrapalhar a visão do céu. Embaixo deles, os pilotis garantem a livre circulação. O espaço é público. E quanto espaço! A área verde das superquadras e entre cada uma delas foi pensada por Lúcio Costa como um imenso e privilegiado quintal coletivo. Como disse o urbanista, uma nova maneira de viver, própria de Brasília, que não existe em nenhum outro lugar. Essas características tornaram a cidade uma referência mundial. Inaugurada em 1960, 27 anos depois, Brasília foi tombada e recebeu da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Brasília está inscrita na lista do Patrimônio Mundial com base no critério 1, que diz que ela representa uma obra-prima do gênio criativo humano, e no critério 4, que representa, o critério 4 representa um conjunto arquitetônico, urbanístico, paisagístico de excepcional valor e que retratam significativos feitos da humanidade, da história da humanidade. A capital saiu do litoral com a missão de povoar o interior do Brasil e deu certo. De acordo com o IBGE, Brasília é a 4ª cidade mais populosa do país. O plano piloto tem pouco mais de 200 mil moradores, mas em todas as regiões administrativas que compõem o Distrito Federal vivem quase 2.600.000 habitantes. Somando os municípios de Goiás e Minas Gerais, que fazem divisa com a capital e integram a região metropolitana de Brasília, esse número sobe para 3,5 milhões de pessoas. Brasília é a síntese de todas as discussões e os conceitos do movimento moderno, do ponto de vista urbanístico e arquitetônico. Isso no nível mundial, é um movimento do século XX e que essas diretrizes estão refletidas na cidade. Isso para o mundo. Para o país, ela representa a interiorização do país, a mudança de eixo do litoral para cá, é o marco de uma nova era de desenvolvimento. Só que esse desenvolvimento todo pode ser um perigo. Quanto mais a cidade cresce, maiores são os riscos ao tombamento. Mas antes de falar dos problemas, o que está tombado em Brasília, afinal? A Escola Parque, Congresso Nacional, os prédios daqui. A esplanada está tombada, porque não acrescentou praticamente nada, A igrejinha aqui, daqui. Pelo menos é o que eu lembro. Os monumentos são exemplos de obras tombadas e que não podem ser modificadas. Entre eles estão o Palácio do Planalto,
o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, que formam a paisagem da Praça dos Três Poderes. E o tombamento de Brasília vai além das obras, se estende ao conceito da cidade, desenvolvido em 4 escalas. A bucólica, que é a prioridade às grandes áreas verdes e arborizadas, a monumental, representada pela Esplanada dos Ministérios e a Praça dos Três Poderes, a residencial, determinada pelas características das superquadras, e a gregária, que é o centro urbano da capital, onde a ocupação pode ser mais concentrada, com edifícios altos e mais próximos um do outro. Por isso, o tombamento não significa necessariamente um obstáculo ao desenvolvimento da cidade. A opinião é do superintendente no Distrito Federal do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Mas é evidente, entende, que não é engessamento. Até porque o gesso, nesse caso, seria para curar alguma coisa. Nós não estamos curando nada, nós estamos trabalhando com uma cidade que tem dinâmica, que evolui com o tempo. E o tombamento de Brasília considerou isso tudo. O tombamento é um ato de proteção declarada a partir do dia seguinte. Você tem que fazer a conservação através de intervenções. A questão é qual é a intervenção do bem e qual que não é. Entre as ameaças ao tombamento está a ocupação particular da orla do Lago Paranoá, que no conceito original deveria ser um espaço público de livre circulação. Moradores dos bairros mais nobres da cidade, com lotes na beira do lago, cercam a área. Do outro lado da orla foram erguidos condomínios fechados. São hotéis e residências. Na asa sul do plano piloto, comerciantes usam as áreas verdes atrás dos blocos comerciais, avançam com as lojas e, mais uma vez, tornam particular um espaço público. Os edifícios residenciais, construídos a partir da década de 90, contam com cobertura, o que na prática é um 7º andar, um a mais do que o determinado pelo tombamento. O tombamento é uma conquista para o Brasil, para Brasília, para os brasileiros, porque ele representa um marco de um pensamento urbanístico e de criação coletiva de uma cidade naquele período. Ele trouxe conceitos que não são conceitos muito facilmente apropriáveis pelo mercado imobiliário. São conceitos que prevalecem, privilegiam o uso público, os espaços públicos, o encontro das pessoas, as áreas verdes, uma série de conceitos urbanos que foram pensados para valorizar as pessoas e os encontros. Isso, naturalmente, ao longo do tempo, desde da sua implantação em 1960, veio trazendo situações em que o desenvolvimento da cidade necessitava de determinados ajustes, e esses ajustes, muitas vezes, que geravam discussões no sentido de que Brasília pudesse ter um desenvolvimento mais próximo das demais cidades. O governo do Distrito Federal criou um plano de preservação do conjunto urbanístico de Brasília e está modificando a lei de uso e ocupação do solo. A ideia é adaptar o tombamento à realidade de Brasília e às necessidades atuais. É preciso atualizar, eu diria que para preservarmos as escalas arquitetônicas que estão tombadas e que representam realmente um patrimônio cultural da humanidade, nós precisamos atualizar a cidade, atualizar do ponto de vista dos usos, atualizar do ponto de vista físico, de algumas adaptações, para atender às novas necessidades de Brasília como capital do Brasil atual. Mas as propostas de alterações são polêmicas. Entre elas está a construção de um estacionamento subterrâneo na Esplanada dos Ministérios, a permissão para que os prédios de hotéis tenham mais andares e a construção de um novo setor hoteleiro na 901 Norte. A quadra ainda não existe, mas foi planejada originalmente para uso institucional, com blocos de no máximo 3 andares. Essa sugestão já foi vetada pelo IPHAN. Para essa cidade respirar, poder ser vista, ser admirada, é preciso ter muito espaço. É assim que ela se constituiu. É assim que nós aqui do IPHAN temos a obrigação de fazer preservar, de conservar. Esse é o fundamental, é o fundamento principal da preservação das qualidades de Brasília. Brasília é um jardim e, como tal, tem que ser conservado.
Se Brasília não tivesse sido tombada, não tenha dúvida que nós teríamos prédios entuchados no meio das quadras, teriam torres de 28, 30 andares, 40 andares, enfim, seria uma cidade hoje quase inviabilizada, né, do ponto de vista do uso dos seus equipamentos urbanos da vida urbana. A Unesco já fez 3 missões em Brasília para identificar os problemas que possam ameaçar o tombamento e o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. A preservação não é simplesmente por um fato histórico, pela excepcionalidade, pela questão estética, mas Brasília significa uma qualidade de vida enorme, né, e quase que única dentro desse plano piloto, que essas interferências afetam também essa qualidade de vida. E o que fazer para manter e até ampliar a qualidade de vida em Brasília? Na verdade, para preservar é preciso modificar. Aquelas modificações, aqueles ajustes que tornarão o que é essencial preservado e permanente. São ajustes que precisam ser feitos na estrutura viária para que a escala bucólica seja preservada e que a cidade não se transforme, o seu verde, num grande estacionamento irregular, céu aberto, ora lama, ora poeira, desfazendo o verde que nós queremos preservar como um valor estético e ambiental da nossa cidade. Esse desenho urbano que o Lúcio Costa trouxe para Brasília, que foi implantado, ele é um desenho urbano novo. Ele é um modelo que ainda desafia os arquitetos e urbanistas, ainda nos desafia a elaborar projetos de espaços públicos que entendam o espaço aberto não como uma sobra de espaço, não como um resto de espaço, mas que entendam os espaços públicos, nessa característica aqui de Brasília, como espaços que a população pode utilizar, com atividades culturais, com atividades esportivas, com atividades de lazer. E estes espaços que são aqueles que dão qualidade de vida urbana para a cidade. Em instantes, um pouco da história de Oscar Niemeyer, o arquiteto reconhecido em todo o mundo que transformou o projeto de Brasília em realidade. Não saia daí. No chão, o céu de uma capital planejada. É esse o rastro que o artista deixa para atiçar a curiosidade. Na sala, uma amostra do céu do qual nós estamos falando. Logo no primeiro quadro, a visão aérea do avião que é Brasília. Na verdade, eu estou fazendo uma homenagem ao Lúcio Costa, que eu gosto muito, que é o cara que criou a nossa cidade, né? Que inventou, como ele mesmo diz. Quando ele fez, ele disse assim, a cidade que foi inventada. Por aí já dá para perceber que nessa arte existem outros monumentos. E ficam de fora aqueles que todo o Brasil já conhece. Aqui temos os chamados puxadinhos, o lixo, a favela. Sim, a capital tem favela e não é na periferia. Aqui tem uma favela, atrás do Banco Central, de quiosques. Um tênis? Pois é. Ele também faz parte, sim, de uma capital da moda, da juventude, da arte. Um flerte com o grafite, com a colagem, com uma estética que mostra a modernidade da capital confundida com o improviso. O contraste gigantesco com os fragmentos de um planejamento que, de tão exato, deu lugar à realidade concreta do ser humano. Por isso, o caótico se envolve com o que é belo e dá as cores de uma Brasília abstratamente verdadeira. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Poeta do concreto. Assim era conhecido o arquiteto Oscar Niemeyer, um profissional que durante mais de um século de vida realizou mais de 600 projetos. Brasília é uma das marcas, mas ele também tem obras em países como Itália, Alemanha, França e Estados Unidos. Brasil, o prazo era tão curto
que eu devia ter feito os prédios mais simples, para ser mais fácil de fazer, mas não fiz isso. Fiz diferente, todos. Se for a Brasília, você pode gostar ou não dos palácios, mas ninguém pode dizer que viu antes coisa parecida. Pode ter visto melhor, mas parecida não. Arquitetura é invenção, é você olhar e sentir que é uma coisa diferente. Gênio, personalidade forte e controversa. Homem de não medir palavras, não acumular bens. Generosidade. Esse era Oscar Niemeyer, na opinião dos amigos. Devia ser tudo igual, todos morando juntos, de mão dada, a vida boa para todos. Curvas delicadas e sinuosas marcam os traços do arquiteto. As obras são conhecidas por todo mundo, em diferentes idiomas. Eu gosto da modernidade que ele colocou nas arquiteturas e a linha e curva que ele utiliza tanto é muito inovador, muito interessante. Uma perspectiva diferente de ver a vida, né? He has made some quite amazing architecture, and yes, it's you recognize his buildings because it's his own style. A maior obra é a capital do país. Niemeyer conta que o presidente Juscelino Kubitschek o chamou e disse que queria fazer uma cidade diferente, que mostrasse a importância do país. Em conjunto com Lúcio Costa, eles ergueram no coração do Brasil uma cidade inteira. Eu me lembro que quando ele resolveu fazer Brasília, 20 anos ou 10 depois de Pampulha, ele passou na minha casa e disse: olha, Oscar, nós fizemos Pampulha, agora vamos desenhar, fazer a nova capital. E aí começou aquela coisa. E assim nasceu Brasília, a capital de traços e formas, cidade que se tornou referência em arquitetura. Os monumentos estão por todos os lados. Torre Digital, Praça dos Três Poderes, Museu da República, Teatro Nacional e muitos outros de igual importância. Niemeyer dizia que era atraído pelas curvas livres e sensuais das montanhas do Brasil, do curso dos rios, das ondas do mar e do corpo da mulher preferida. O poeta do concreto ganhou o mundo com mais de 600 projetos. Países como Itália, Alemanha, França, Espanha e Estados Unidos imortalizaram as obras do mestre. Comunista, ateu, incansável. Foi exilado durante a ditadura. Teve uma filha do primeiro casamento. Casou novamente aos 99 anos. Trabalhou até os últimos dias de vida. Morreu com 104 anos. É a figura mais importante da arquitetura brasileira e, a meu juízo, um dos maiores arquitetos do século XX, sem sombra de dúvida. Eu acho que se você fizer uma lista dos 10 arquitetos mais importantes do século XX, o Oscar está entre os primeiros lugares. Eu cheguei a pegar aqui uma lista. Você tem Le Corbusier, você tem o Frank Lloyd Wright e o Mies van der Rohe. E eu acho que o Oscar está junto desses. É um sujeito que inventou a forma, que reinventou a forma. A arquitetura não resolve nada para o povo. Eu sempre digo que a vida é mais importante que a arquitetura. A gente faz arquitetura, o poeta faz o poema, o escritor escreve uma coisa para passar a vida. Porque o ser humano não tem condição. A gente luta para fazer a vida igual, isso é que interessa. Isso é mais importante que a arquitetura. Mas é difícil, só brigando. No ombro do planeta, em Caracas, Oscar depositou para sempre uma ave, uma flor. Ele não fez de pedra. Nossas casas faz de asa. No coração de Argel sofrida, fez aterrissar uma tarde, uma nave estelar e linda, como ainda há de ser a vida. Com seu traço futuro, Oscar nos ensina que o sonho é popular. Nos ensina a sonhar, mesmo se lidamos com a matéria dura, o ferro, o cimento, a fome
de humana arquitetura. Nos ensina a viver no que ele transfigura, no açúcar da pedra, no sonho do ovo, na argila da aurora, na pluma da neve, na alvura do ovo. Oscar nos ensina que a beleza é leve. E daqui a pouco, histórias curiosas de quem abriu mão da cidade natal e veio para Brasília recomeçar a vida. Hoje, não deixa a cidade por nada. É só um minuto. Os visitantes foram recebidos pelo coordenador de Memória e Cultura, Jaime Cipriani, que falou da missão do STJ e também sobre os direitos dos idosos. Nunca fomos tão fortes. Nós nunca antes portamos tanta importância dentro de nós em relação às maiores necessidades da sociedade brasileira. Eles também assistiram a uma palestra sobre alimentação saudável. Se a gente considerar, né, que a nossa expectativa de vida está só aumentando, né, é importante que esse grupo também tenha acesso a informações de saúde para que eles possam fazer decisões de saúde que vão fazer com que a vida deles, né, que tende a ser prolongada, né, seja uma vida de boa qualidade até nesse período, né? E também porque a gente acredita que até na terceira idade é possível mudar comportamento e é possível melhorar a alimentação. Eles também visitaram a exposição Abecedário Abstrata Brasília Concreta, guiados pelo próprio artista Marcelino Cruz, no Espaço Cultural do STJ. Ele recicla do lixo, né, aquele que não é aproveitado, ele reaproveita numa arte. Gostei da exposição, achei interessante. O artista aproveitou para falar sobre a iniciativa do tribunal com os idosos. Sair daqui renovados. Eu acho super importante o que é feito, essa questão de falar sobre cidadania, o sentido do cidadão, né, de conhecer a lei, normas, os direitos, deveres, muito importante. Nunca é tarde. Eu acho que o trabalho daqui é muito bom de trazer essas pessoas. A Coordenadoria de Memória e Cultura do STJ realiza visitas quinzenalmente e a instituição que desejar participar, basta acessar o formulário disponível na página do Tribunal. Conheça o STJ no link Visitação. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Basta andar por Brasília para perceber que aqui tem gente de todos os cantos do país. Muitos foram atraídos pela jovem cidade planejada, mas não perderam sotaque. Alguns chegaram na década de 60, no período da inauguração. Outros desembarcaram recentemente, mas uma coisa é certa: quem passa por aqui adota a cidade, se apaixona e faz da capital um novo lar. Voltar para a terra natal? De jeito nenhum. Brasília de todos os estados brasileiros, Brasília de todos os sotaques, Brasília de todas as culturas. Quem chegou por aqui na época da construção da cidade se encantou e daqui não sai. Eu já vim para Brasília trabalhando pela Construtora Nacional em agosto de 1957. Gostei, vivo até hoje gostando, que para mim Brasília ainda é o melhor lugar do país para se viver. E o sotaque? Acho que é meio puxado para goiano ainda, não tem muito sotaque aqui não. É uma mistura de tudo, na verdade. Brasília é a cidade do branco, do negro, do nordestino, do sulino, do estrangeiro, do genuinamente brasileiro. Então Brasília é tudo. A capital federal de meia idade ainda é sinônimo de mistura cultural. É um caldeirão de origens. Por isso a cidade ainda não tem um jeito único de falar. É uma cidade muito especial porque ela, para Brasília, convergem brasileiros de todos os estados. Alguns estados fornecem mais residentes para Brasília que outros, mas se você procurar, você vai ver que há falantes de todos os estados. Aqui em Brasília temos o falar cantado do Nordeste, o R puxado de São Paulo, o jeitinho tradicional de Minas Gerais e o som do X usado no S do Rio de Janeiro. Dentro de Brasília temos o Brasil inteiro. E é essa junção de sotaques que vem construindo uma espécie de linguagem neutra.
E como a metade da população de Brasília é nascida aqui, o sotaque brasiliense vem sendo formado por essa juventude. E a gíria é o modo de falar mais usado entre eles. Luísa, você, cara. Cara, véi. Cara é tipo véi. Tipo assim, cara, olha isso, é a mesma coisa que você falar véi. Véi, cara, véi. É véi. Ou é cara. Também cara é seria uma pessoa? Seria uma Refere pessoa. a pessoa. Refere-se a uma pessoa. Beleza. Felipe, X9? X9 é aquele cara que te entrega por uma coisa que você fez escondido, que você quer que ninguém saiba. É o X9, o famoso X9. Ninguém merece um X9. É o dedo duro. O dedo duro que te entrega. Você Entendi. faz alguma coisa, a pessoa te entrega. Beleza. E Maicon, bonde? Bonde é a galera, é o grupo. É o grupão, o grupo de amigos, é o bonde. Pegar o bonde e ir com os amigos sair. Aqui é um bonde. É um bonde. Aqui é um bonde. Brasília traz na bagagem uma história cultural de música e cinema que só se vê por aqui. E como tudo isso aconteceu há pouco mais de meio século? E como essa história reflete na cidade nos dias de hoje? Aconteceu uma mistura e um processo que está em permanente transformação na criação de uma nova cultura para o país, que é uma coisa característica de Brasília, né? Que é uma cidade cosmopolita, mas ao mesmo tempo muito arraigada com os valores interioranos desse país. Cultura essa que importou o samba do Rio de Janeiro. No Batuque, Brasília começou a entender mais uma faceta musical. Foi no Cruzeiro, onde tudo começou. Com a ARUC, Associação Recreativa Cultural Unidos do Cruzeiro, o samba se firmou por aqui. O Cruzeiro foi uma cidade criada para abrigar funcionários públicos que foram transferidos do Rio para Brasília, no início da cidade. E com isso, como tinham muitos cariocas, né, porque o governo era no Rio, e eles resolveram fundar uma escola de samba, com uma conotação de associação recreativa e cultural. Ao longo dos anos, a ARUC, sempre por participar da vida cultural da cidade, ela acabou ocupando um espaço muito grande na imprensa de Brasília. E isso fez com que nós tínhamos nos nossos carnavais alas formadas por jornalistas, nós fornecíamos muito material para a imprensa através de atividades esportivas, carnavalescas e até mesmo cultural. Isso foi criando um elo de ligação muito forte entre a ARUC e a própria imprensa de Brasília. Música, cinema, linguagem. Até os pontos de encontro da capital trazem um quê cultural diferenciado para a cidade. O Parque em Taguatinga, né, e de Águas Claras, é um lugar muito frequentado. O Parque Olhos d'Água também, o Parque da Cidade também. E eu acho que essa cultura dos parques é uma inovação importante em Brasília, e a indústria cultural, outra, né, muito importante, shows, né, com shows. As pessoas também são criativas, então você vê grupos de jovens, né, e projetos, como foi o projeto Cabeças, né, muito importante para o rock. Hoje os projetos nas cidades estão surgindo, mas precisa de muito mais apoio. Assim é Brasília. Cidade pensada desde 1823 por José Bonifácio de Andrade Silva. Terra prometida para uma civilização do futuro. Cidade que recebeu influências de todas as regiões do Brasil. População predominantemente jovem. E são esses jovens que vão marcando a identidade cultural da nossa cidade. E a gente fica por aqui. Você tem alguma sugestão de reportagem, crítica ou elogio? Não perca tempo não. Mande um e-mail para a gente, stjcidadão@stj.jus.br. E para assistir ao programa pela internet, é só acessar a página do Tribunal. O endereço é este aqui, que está na tela. Obrigado pela audiência e até a semana que vem. Tchau, tchau.